O Top Media News estreia sua participação nas eleições 2014, entrevistando os candidatos a governador, vice-governador e a senador. Os candidatos que concorrem ao governo do estado de Mato Grosso do Sul deverão responder a 2 questões feitas pela população acerca do governo atual ou do seu projeto de governo. Eles também respondem a 6 questões feitas pelo Top Media News. Já os candidatos que concorrem a vice ao Senado deverão responder a 5 questões cada. As perguntas feitas pelo Top Media News serão iguais para todos os candidatos que disputam o cargo. Confira! A entrevista de hoje é com o candidato ao governo do estado de Mato Grosso do Sul pelo Partido dos Trabalhadores, Delcídio do Amaral. O candidato é formado em engenharia elétrica. Em 1994, assumiu o Ministério de Minas e Energia e, em seguida, a diretoria de Gás e Energia da Petrobras. Foi secretário de Estado de Infraestrutura e Habitação do governo de Zeca do PT em 2001. Em 2002, foi eleito senador da República, permanecendo no cargo até o momento. Em sua coligação está o candidato a vice-governador, Londres Machado, e o candidato ao Senado, Ricardo Hayashi. Obrigada pela presença, candidato. Eu que te agradeço. A primeira parte da nossa entrevista corresponde à gravação de 2 perguntas colhidas no centro de Campo Grande. Então, vamos para a primeira pergunta. Queria perguntar para o governador Delcídio, que vai se candidatar agora, né, esse ano, o que ele acha que tem que melhorar em Campo Grande? Asfalto, posto de saúde, paz, transporte coletivo, segurança, nossa cidade de Campo Grande Morena, né? E vamos ver o que ele vai fazer, né? Se ele ganhar, né, realmente, né? Porque nosso prefeito entrou, saiu de novo, entrou, né? Então, tipo assim, tiraram ele, não deixaram ele trabalhar direito. Acho que da pessoa que ainda ganha, tem que deixar ele entrar para ver o que ele vai fazer, para depois julgar antes de fazer. Então, é isso. Vamos ver o que o Delcídio, governador, vai fazer. Responder para o Chaves, em nome dele, cumprimentar todos aqueles que nos acompanham. Primeiro ele fez um comentário de caráter institucional. Quer dizer, a necessidade de quem ganhar a eleição levar e não sofrer um golpe, como lamentavelmente aconteceu em Campo Grande com o ex-prefeito Alcides Bernal. As outras questões absolutamente pertinentes. A primeira no que se refere à saúde. Saúde em Campo Grande, além de andar muito mal, lamentavelmente ela foi estampada nos principais jornais nacionais como um dos maiores centros de corrupção na nossa capital. Ou seja, além da saúde mal, envolvida em casos de desvios, de interesses privados e não públicos, e lamentavelmente isso projetou a saúde de Campo Grande ainda num patamar muito pior do que ela já se encontra. Então a prioridade nossa é saúde. Um outro ponto importante é a mobilidade urbana, que ficou parada, lamentavelmente, por causa dessa crise política de entra prefeito, sai prefeito, como o Chaves falou. Campo Grande hoje cresce, se desponta como uma das cidades mais importantes do nosso país. Agora, já começa a ter problemas graves de mobilidade e nós precisamos encerrar de uma vez por todas com isso. O governo federal estendeu a mão. Talvez o governo da presidenta Dilma e do presidente Lula nunca foram tão companheiros de Mato Grosso do Sul. Nenhum outro governo foi companheiro como nós fomos. Agora nós precisamos priorizar especialmente a mobilidade urbana e olhar os bairros periféricos, que não tem não recebem aquele olhar especial dos governantes. Porque é lá que a gente precisa realmente resgatar a cidadania, criar condições melhores para a nossa gente que vive na periferia. Delcídio, o que você vai fazer para nós aqui em Mato Grosso do Sul? Você tem que ser um candidato bom, como você promete toda vez. E quanto você tem sido de senador bom, trazer as coisas para nós aqui. Dona Maria cumprimentar 82 anos de idade, e querendo votar. Isso é que é bonito, isso é que é bacana. Mandar um beijo para a senhora e, ao mesmo tempo, também
dizer que eu vou procurar ser o governador de todos, o governador de oportunidades, sem ranço, sem ódio, sem perseguição, conversando com humildade, procurando se aconselhar com as pessoas que fazem o nosso Estado, tendo humildade para voltar atrás quando erra, enfim, um governo fraterno, generoso, cidadão, privilegiando educação, ensino integral, né? Os jovens entrando cedo, saindo tarde, fazendo 4 refeições, e não só estudando, fazendo lição de casa dentro da própria escola, mas também fazendo esporte, se dedicando à cultura, às artes, e isso traz tranquilidade para os pais. Trabalhar fortemente na segurança pública, promovendo essa integração, especialmente com o CISFRON, que é um programa do governo federal de mais de 10 bilhões de reais, e Mato Grosso do Sul é o estado onde pioneiramente esse programa está sendo implantado, e ele vai trazer benefícios muito grandes para a nossa gente, integrados com a Polícia Militar, com a Secretaria de Segurança, porque nós vamos abrir a Secretaria de Justiça em duas, uma Secretaria de Justiça e uma Secretaria de Segurança Pública tecnológica, avançada, competente, consistente. Eu tenho, acho que, muito a contribuir em função da experiência que eu tenho e de um governo diferenciado que, com certeza, eu vou promover, até pela minha experiência, voltada especialmente para a modernidade, para os jovens, para as mulheres, para os índios, para os negros, para a meia-idade, para a terceira idade, enfim, para toda a nossa gente, para todo o nosso povo. Um governo republicano que reconhece e, mais do que nunca, respeita as instituições, Poder Legislativo, o Poder Judiciário e, por que não dizer também, claro, o Poder Executivo. Uma enquete realizada pelo site Top Media News apontou o combate à corrupção com 44% da escolha dos internautas e o caos na saúde com 42%, como sendo os principais pontos a serem combatidos no caso da corrupção e sanados no caso da saúde. Quais medidas o senhor propõe? Quais os prazos para implementá-las e, baseado em que argumentos o senhor garante, assegura as suas propostas? Primeiro, até pelo comportamento que eu tenho como senador da República, transparente. Eu sou um senador digital, portanto, meu mandato é um mandato em tempo real. Qualquer pessoa que me acompanha, vocês sabem disso, porque eu acredito muito em mídia eletrônica e vocês são ponta, são referência na mídia eletrônica do nosso estado. Primeiro, você destacar tudo aquilo que você faz, abertamente. Agenda aberta, para todo mundo saber com quem que eu converso, com quem que eu falo, onde é que eu estou. Números, aquilo que é gasto, aquilo que é pago, aquilo que é licitado, os serviços que são prestados. Isso não só o governador adotando essa postura transparente, mas todos os seus secretários também, todos os dirigentes de autarquias. Isso é absolutamente fundamental. Então, transparência é um instrumento forte de combate à corrupção. E a segunda pergunta, e o segundo ponto com relação à saúde. Descentralização, mas isso tudo quanto é candidato fala. É o discurso mais fácil de fazer, é essa história. Desafogar Campo Grande, beleza. Mas como fazer isso? Aí, primeiro, montando estruturas fortes de atendimento à população nas macro-regiões e nas micro-regiões. Levar especialidades para desconcentrar Campo Grande para essas macro-regiões. Fazer a medicina preventiva. Eu quero lembrar aqui que eu, quietinho, coloquei lá em Nova Andradina 12 milhões de reais para fazer um hospital de prevenção ao câncer. E podem acompanhar que esses casos de câncer, principalmente câncer de mama, de próstata, nós vamos ver uma redução sensível. Por quê? Porque nós estamos agindo preventivamente. E outra coisa também, não é nenhum projeto megalomaníaco, não. Nós vamos aproveitar o que está aí, ampliar, utilizar melhor equipamentos, muitos deles até paralisados, e principalmente investir na nossa mão de obra, né, naqueles profissionais que trabalham na área da saúde e que tem que merecer um absoluto privilégio de todos nós, principalmente na gestão pública na área de saúde. Candidato, fora essas duas questões, quais são suas prioridades administrativas? Prioridades administrativas, além da saúde, que eu já comentei aqui, educação, a segurança pública,
fundamental, a questão da infraestrutura e também uma política muito voltada para as mulheres, delegacia das mulheres, as casas-abrigo, né, que dão segurança às mulheres. Mato Grosso do Sul é um dos recordistas de violência às mulheres. Um outro assunto também que é extremamente relevante, que eu não podia deixar de destacar, o trato com as minorias, os negros, os índios, a demarcação de terras indígenas, assim como os produtores rurais têm terras tituladas e merecem trabalhar em paz, nós temos que preservar nossos indígenas. Então, isso é importante. A agricultura familiar. A agricultura familiar tem um papel absolutamente importante na produção de alimentos. Mas precisa de assistência técnica, precisa de acesso, estradas vicinais, garantia de comercialização. E a agricultura familiar, ela vai, sem dúvida nenhuma, despontar como uma das grandes forças na produção de alimentos de Mato Grosso do Sul, que tem essa vocação. Com isso, a gente produz um governo verde, um governo sustentável, um governo que vai produzir etanol, vai produzir açúcar, vai produzir celulose. Então, essas são minhas prioridades, mas especialmente a inclusão social, um governo de viés social intenso, onde nós não vamos ficar fazendo política, fazendo disputa partidária, onde nós vamos efetivamente olhar o Mato Grosso do Sul, um Mato Grosso do Sul de todos, de oportunidades, né? E um governo que estende a mão, um governo generoso, porque nós temos que resgatar muitas famílias que ainda estão abaixo da linha de pobreza no nosso estado. E a pior coisa que pode acontecer para um estado e para uma nação, né, é você ter pessoas que não têm o amparo necessário para que elas tenham direito à vida, tenham direito à construção das suas famílias e um futuro melhor. Defesa da fronteira é questão maior do nosso estado. Hoje, um corredor do tráfico de drogas e contrabando. O que o seu governo fará em relação a essas questões? Essa é outra pergunta importante. Eu já falei um pouquinho sobre o CISFRON, que é esse sistema de monitoramento de fronteiras, mas eu vou detalhar, até porque eu tive a honra de colocar esse programa no PAC. Ele estava fora do PAC. Ele entrou no PAC, portanto não vai faltar dinheiro. O que esse programa faz? Ele tem VANTs, esses veículos aéreos não tripulados, ele tem estações terrestres, tudo isso via satélite com centro de controle em Dourados. Com isso, nós vamos fazer um monitoramento das nossas fronteiras pelo chão, pelo ar, com um sistema de controle que aciona as forças diretamente envolvidas para que efetivamente a gente enfrente a marginalidade, que é o contrabando, que é o tráfico de drogas, que é o descaminho. E esse projeto é um projeto que o governo federal deposita uma confiança absoluta. Agora, claro, é um projeto que vai envolver uma integração entre as polícias, Polícia Federal, o DOF, a Polícia Militar, Polícia Rodoviária Federal. Há necessidade de uma integração grande entre as polícias para que ele funcione. E nós temos que eliminar isso ou mitigar, diminuir a influência do crime organizado nas faixas de fronteira, aí criando o quê? Projetos de desenvolvimento para que as pessoas tenham trabalho, tenham renda e, portanto, tenham uma vida melhor e uma vida digna. Isso, para mim, é essencial. E essa integração com o Paraguai, com a Bolívia, o Mato Grosso do Sul, que olha o Oceano Pacífico, olha o Chile, olha o Peru, olha a Ásia, né? Nós temos que aproveitar essa posição geográfica espetacular que Mato Grosso do Sul tem, para não ficar só olhando para os principais estados brasileiros, mas um estado internacionalizado, de trocas comerciais, com indústrias de outros países, para que realmente a gente tenha um papel de protagonista, não só dentre as 27 unidades da Federação Brasileira, mas na América do Sul e no mundo. Em relação ao turismo, em um estado com imenso potencial turístico, o que falta para expandir esse segmento? Tem que acabar com o provincianismo no turismo. Nós não podemos ser provincianos, nós temos que pensar grande. E Mato Grosso do Sul tem um potencial extraordinário que é o turismo contemplativo,
que é o cara que gasta dinheiro, é o cara que compra camiseta, é o cara que compra artesanato, é o cara que sai para jantar todo dia, é o cara que hospeda nos hotéis, é o cara que aluga o carro para atendê-lo. Ou seja, nós precisamos botar a propaganda nossa debaixo do braço e sair pelo mundo, atuar integradamente com agências de turismo internacionais. Não ter vergonha, tem que ensinar a gente a falar inglês, falar espanhol, falar outros idiomas para atender nossos turistas bem. Nós temos todas as condições de fazer um turismo de primeiro mundo. Agora, para fazer turismo de primeiro mundo, nós temos que ousar, não adianta ficar aí no arroz com feijão. Nós precisamos ousar. Muitos países vivem de turismo, países inclusive desenvolvidos. A Espanha, por exemplo, no verão entra mais turista do que a própria população. A França vive disso também, né? Outros países também vivem explorando o turismo, não só o turismo contemplativo, o turismo ambiental, mas o turismo histórico. Que história que nós temos? Nós temos uma história fantástica que se mistura com a história do Brasil, com a Guerra do Paraguai, né? O que a riqueza das nossas etnias indígenas. O que isso pode representar para o turista que vem de fora ou para o turista que vem de outros estados brasileiros? Isso é um potencial extraordinário. Esse setor de serviço é o que mais contrata no mundo. Nós não podemos perder essas vagas de trabalho, mas temos que ter ousadia. Não pode ficar no nhenhenhen. Isso é coisa para gente que pensa grande e sabe como é que as coisas acontecem internacionalmente. O que o senhor manteria por considerar bom da atual administração, o que deve ser mudado e como pretende realizar essas mudanças? Bom, primeiro, a atual administração, o governador André fez esforços grandes, principalmente para disciplinar as finanças do Estado. E isso é inegável, ele fez isso com extrema determinação. Então, o Estado hoje ele está numa situação, sob o ponto de vista financeiro, uma situação muito mais favorável. O atual governo investiu muito em infraestrutura, é inegável, uma ação forte em infraestrutura, especialmente a grande logística, a macrologística do Estado, que a gente precisa para escoar a nossa produção. Então, é um governo que tem pontos favoráveis, que avançou muito em setores importantes do nosso Estado. Eu quero citar aqui a educação também, acho que a gente conquistou muitos avanços na educação. Agora, nós temos alguns focos que, no meu ponto de vista, são emblemáticos para o Estado. A questão da saúde, que não caminhou bem. Muitas coisas fruto até da própria Prefeitura de Campo Grande, e isso acaba impactando diretamente o governo do Estado também, porque as pessoas não vão discernir o que é Prefeitura, o que é Estado. Então, isso nós temos que mudar agressivamente, radicalmente. A saúde não caminha, especialmente em Campo Grande, e que dirá nos outros municípios do nosso Estado. E a segurança pública, acho que faltou ousadia. O governo federal tem vários programas extremamente relevantes para essa área de segurança pública, mas não foram utilizados dentro daquilo que se esperava ou que se sonhava. Eu acho que esses são os pontos importantes e, especialmente, o desenvolvimento regional equilibrado. Não priorizar determinadas regiões em detrimento de outras. Mato Grosso do Sul tem que crescer como um todo e tem condições de ter esse desenvolvimento, diversificando suas atividades e respeitando as vocações regionais, principalmente nas faixas de fronteira. Por que votar na sua coligação? E aí o senhor pode fazer suas considerações finais. Votar na minha coligação é uma coligação de centro-esquerda, com candidatos extremamente preparados, experientes. Agora, em Mato Grosso do Sul, não pode falar que é experiente. Mato Grosso do Sul não pode ter cabelo branco. Ninguém respeita mais quem ajudou a construir o nosso Estado. É sempre aquela lenga-lenga, é como se Mato Grosso do Sul fosse outro a partir de 2015. Nós temos que respeitar quem construiu o nosso Estado. Quem não respeita a sua história, não constrói o presente e não projeta o futuro. Então, nós temos uma chapa com pessoas bem preparadas, competentes, com experiência administrativa, experiência política. Portanto, não é um governo de altos e baixos, é um governo equilibrado,
um governo que, uma chapa que traz dentre os seus candidatos pessoas com as mais variadas experiências e, portanto, um governo que vai na política e nas ações agir de uma forma equilibrada, serena, discutindo democraticamente, com tranquilidade, aquilo que é melhor para o Mato Grosso do Sul. E quero agradecer a oportunidade que a Top Mídia me dá. É um veículo atuante, um veículo moderno, tecnológico. Mandar um grande abraço para o Marcão e que Deus abençoe e ilumine a toda essa comunidade Top Mídia e a toda a nossa gente, o nosso povo do Mato Grosso do Sul. Muito obrigado.